Oi, todo mundo me ouvindo bem? Oi, turma. Oi, pessoal. Oi, professor André. Tudo bom com vocês, pessoal? Pessoal, eu não pude estar com vocês hoje aí na aula. Eu tive que fazer uma viagem, né? Hoje é domingo, eu vou estar saindo de feira 4 horas da manhã. Eu vou para São Paulo. Um ente querido meu, ela tá fazendo uma cirurgia e eu preciso acompanhar ela nesse procedimento. Eu vou ficar até quarta-feira. Então, na verdade, a gente resolveu fazer esse modelo de trabalho no nosso grupo que ele seja colaborativo. É, e aí eu queria agradecer ao professor André, né, por ter disponibilizado isso para mim. A gente vai falar sobre sistemas especialistas, ou SE, tá? Eu vou agora fazer uma apresentação rápida do grupo e eu vou voltar depois para poder falar sobre os aspectos de modelagem. O nosso grupo é formado por Antônio Carlos, por mim, Fábio Barreto, pela Glaciene Lago, pelo Ivo Chaves e pelo José Vicente, certo? Então é isso aí, ok? Um abraço aí, eu já volto daqui a pouquinho, beleza? Tchau, tchau. Oi, pessoal, estou aqui de novo. Agora eu vou falar sobre a modelagem de um sistema especialista, já que vocês já viram como é que funcionam os sistemas especialistas, né, na apresentação do pessoal. Então, para essa modelagem do sistema especialista, nós vamos utilizar 6 passos da modelagem, tá? Esses 6 passos que nós vamos utilizar, eu vou explicar eles passo a passo. O primeiro passo vai ser o aspecto da seleção do problema, onde vai ser importante para a gente definir qual é esse problema, eu vou explicar para vocês. O segundo passo está relacionado com como eu consigo fazer a aquisição desse conhecimento para desenvolver o sistema especialista. E o terceiro passo está muito focado com a representação desse conhecimento para o meu sistema. Nos passos 4, 5 e 6, desses 6 passos que eu havia falado para você, eu tenho o passo 4, que eu vou falar sobre o que é codificação do conhecimento e o que é que essa etapa ela tem a ver com essa codificação. A etapa 5, que é você conseguir testar e validar, né? Fazer a avaliação desse conhecimento e o teste das suas hipóteses. Isso é muito importante. E por fim, a implementação e a manutenção desse sistema especialista. Para essas 6 etapas, né, que são as etapas que nós vamos utilizar para modelagem, da etapa 1, 2, 3, 4, 5 e 6, de seleção até a implementação e manutenção, eu vou utilizar nesse vídeo 2 ferramentas. Nós vamos utilizar a construção dessa modelagem usando o mapa conceitual, que foi um conhecimento muito bem abordado por o André, o nosso professor em sala de aula. E aí eu vou utilizar a ferramenta CMap Tools, que inclusive nós tivemos uma apresentação de uma colega sobre ela. E para a gravação desse vídeo, eu estou usando esse software aqui, que é o Camtasia, que ele gera esse processo de vídeo e eu posso fazer essas interações, ok? Eu vou dar uma parada nesse vídeo agora e vou gravar o próximo vídeo já com o CMap Tools, com a ferramenta aberta e com o mapa conceitual. Forte abraço. Oi pessoal, voltei aqui para o vídeo. Como esse vídeo é bastante extenso, né? E nós temos um mapa conceitual longo, na verdade, perdão. Como esse vídeo ele tem um mapa conceitual grande e aí vai ocupar toda a área da tela, eu vou remover a minha visualização agora e no final eu volto de novo para o vídeo com minha imagem, tá? Esse é o mapa que a gente modelou das etapas do conhecimento, baseado em um sistema especialista. E são essas etapas agora que eu vou falar para vocês. O que foi que eu fiz? Eu usei, como eu te falei, a ferramenta CMap Tools. Eu vou abrir o projeto, né? Tá aqui o projeto. Baseado nesse projeto, eu utilizei a opção de gravação, que foi aquela que o André mostrou em sala de aula, da versão completa. E aí eu vou dando play aqui no vídeo e vou parando de acordo com o conteúdo que a gente vai apresentando, tá? Então, a primeira parte da modelagem de sistemas especialistas é a gente definir muito bem qual é o problema que eu vou estar sanando, né? Então, essa seleção do problema, ela está muito relacionada com algumas etapas do tipo. Eu vou escolher um problema no qual eu já tenha familiaridade e domínio de conhecimento, e aí teve um grupo que falou sobre a importância de se definir um domínio. Eu vou ter que, nesse problema, eu vou ter que verificar qual é a grande causa do transtorno que esse problema está gerando.
e, logicamente, que eu vou definir também num problema específico, né, um especialista que vai estar disposto a trabalhar comigo e desenvolver esse problema. É importante que nós saibamos que esse especialista que eu vou definir dentro do meu problema escolhido, da minha primeira etapa, seleção de problema, ele tem que ser um especialista com conhecimento direto do problema abordado, tá? Então, ele tem que saber exatamente um outro item importante, que é a taxa de precisão. Quanto eu consigo, né, o meu sistema especialista, garantir um diagnóstico correto desse problema abordado. E, por fim, a gente vai falar também sobre um aspecto do problema, que é prototipar. Então, dentro da modelagem aí do problema, nós temos essas características, né, que é, primeiro, verificar o problema a ser observado, definir um especialista que tenha conhecimento, grande conhecimento para poder trabalhar com o problema, então conseguir esse especialista. Definir uma taxa de precisão para o meu sistema, isso vai garantir que o meu sistema ele possa ser um sistema de prognóstico ou diagnóstico, ou um sistema que vai estar propondo alternativas para a minha solução. E, por fim, realizar uma prototipagem rápida. O que vem a ser essa prototipagem rápida, né? A gente normalmente, da parte de software, a gente chama um modelo chamado MVP, mínimo esforço viável, né? Problem Viável Minimal, que é você conseguir prototipar algo, criar um protótipo de software que ele apresente as etapas do problema e as suas soluções, mas que não necessariamente você consiga desenvolver ele todo. É fazer parte desse sistema para poder garantir a eficiência dele. Já na etapa 2, a gente vai estar falando sobre a aquisição desse conhecimento, né? O que faz parte da aquisição desse sistema, desse conhecimento que eu já fui proposto. Então, nessa etapa da aquisição, eu tenho aspectos do tipo: é importante que antes a gente faça uma entrevista com o especialista para certificar que ele tem familiaridade, que conhece e tem conforto com o conhecimento que vai ser proposto dentro daquele meu domínio. Normalmente, nessa primeira sessão, com o perito, né, que é o especialista, você deve fazer uma aula introdutória. Essa aula introdutória, ela deve estar abordando todos os aspectos do que vai ser desenvolvido no sistema especialista. Normalmente, é importante que vocês tenham uma abordagem sistêmica, né, para a aquisição desse conhecimento, e que, principalmente, vocês consigam incorporar as contribuições que esse especialista tem, baseado nos comentários que ele fez, baseado no que ele conhece do problema em si. E é como se você estivesse construindo, né, incorporando nessa sessão todas as contribuições e comentários do especialista, baseado na abordagem que você já definiu. E aí você consegue, a partir dessa ligação entre o conhecimento dele, o que se está proposto para o cliente, gravar essas sessões e, a partir da gravação dessas sessões, gerar uma aquisição de conhecimento. Normalmente isso tem que estar uma aprovação lá do perito. Finalizada essa segunda etapa, né, da aquisição do conhecimento, a gente vai para a etapa de representação desse conhecimento. Então, na modelagem, é importante que a minha terceira etapa eu tenha todos os aspectos de representação do conhecimento que estão intrínsecos ao meu problema. Essa etapa ela está muito ligada a você representar conhecimento a partir de regras, a partir de scripts, a partir de aspectos de semântica, se você for utilizar ontologia para a representação do conhecimento, ou outras ferramentas que existem aí de representação do conhecimento. Nessa etapa, fica muito claro que você vai definir qual é o método que você vai fazer a representação desse conhecimento, mas que principalmente esse método ele tem que se assemelhar com o que você vai desenvolver e o que o perito pensou e explicitou naquela reunião que você fez. Então você define o método, né? Você vai usar um método. Esse método ele vai ter 3 aspectos. Ele pode, aqui no caso, eu defini que esse método pode ser baseado em rede semântica, em frames, né, em quadros ou em scripts. Depende muito de como você vai modelar esse software aí. Você vai considerar também nesse aspecto toda a parte de dados, de informações,
tudo que foi orientado, quais são as classes, né? De quem é de computação aí, existe uma ordenação de desenvolvimento de software baseado em orientação a objeto. E aí você faz todas essas considerações de incertezas, forma os fatos, enfim, e aí você já está pronto, né? O seu sistema, a base do conhecimento, e se ele já está quase desenvolvido, você já tem a etapa um, que é o problema explicitado, definido, descrito. Você tem a etapa 2, que é a aquisição desse conhecimento baseado num especialista, como esse especialista pode propor soluções a partir de um problema definido. Você gravou essas sessões. E a etapa 3, você já conseguiu representar esse conhecimento a partir de métodos e a partir das incertezas que não são garantidas, mas que você já tem uma base sobre ela. E aí você parte para a etapa 4, que é o que nós chamamos de codificação do conhecimento. Normalmente essa etapa ela está muito relacionada a você desenvolver o software e colocar para funcionar realmente o sistema especialista, né? Então essa etapa ela nasce depois da representação do conhecimento, junto com a aquisição do conhecimento, na construção do próprio sistema. Então na etapa de codificação do conhecimento, vocês vão desenvolver a base de conhecimento, vão modular o sistema e vão implementar esse sistema. Normalmente um sistema computacional ele tem uma preocupação muito grande que nós chamamos de interface para o usuário, né? Que é garantir que o software ele seja de fácil uso, que o usuário ele consiga acessar esse sistema, conseguir acessar a base de dados, conseguir gerar conhecimento e conseguir interpretar esses conhecimentos. Esse sistema também ele é desenvolvido modular. Então você tem módulos do sistema, na maioria das vezes nós chamamos de pílulas de software. Então você vai soltando as pílulas do software devagarzinho. Etapa 1, software de apresentação do conhecimento. Etapa 2, garantia do conhecimento. Etapa 3, diagnóstico. Então isso pode ser feito, né? Na modelagem que nós definimos aqui no grupo, você tinha, né, a codificação do conhecimento. E aí você tem uma das etapas que é as exigências das tarefas, que é a etapa que a gente falou sobre o quanto o sistema vai ser especialista. Tem o próprio desenvolvimento dessa base de conhecimento e, por fim, nós temos aí a adequação da interface homem-máquina, né, a interface de usuário, que vai definir como o usuário vai usar o sistema. É interessante também usar uma abordagem incremental, né? Esse modelo de abordagem incremental em software é bem utilizado para o desenvolvimento, que você pode, durante o desenvolver, construir novas etapas. Depois nós chegamos na etapa do teste de conhecimento e avaliação. Isso é bem bacana em software, porque na verdade vamos... Ai, peraí, eita menino, aqui o negócio. O que foi que eu fiz? Peraí, deixa eu dar uma parada aqui na gravação. Tá, problemas de... Pronto, resolvido. Eu estava no teste do conhecimento, né? Esse teste do conhecimento é uma etapa bem interessante do software, porque o teste do conhecimento ele tem o que nós chamamos de duas etapas: a etapa da verificação e validação e a etapa da avaliação do protótipo. O que é a etapa da verificação e validação do protótipo do sistema? É quando você consegue verificar a consistência de um conhecimento baseado nessa lógica ou nesses conjuntos de dados que você representou no seu software, né? Normalmente é tentar ao máximo garantir no teste do conhecimento, no teste e na avaliação, que as suas hipóteses da construção do software elas foram verificadas e elas são válidas. Eu vou dar até um exemplo do que aconteceu há 15 dias. Eu tenho uma cachorrinha e eu levei essa cachorrinha para um veterinário 24 horas aqui na cidade de Feira de Santana. Ele tinha um software especialista que esse software veterinário ele verificava a partir de um levantamento de hipóteses do veterinário qual era a maior chance desse animal estar sofrendo algo.
Então, a veterinária perguntou diversos aspectos para a gente sobre a alimentação do cachorro, o que é que tinha acontecido com ele, etc, etc, etc. E lançou esses dados no aplicativo mobile. Esse aplicativo, ele verificou as possibilidades, fez uma avaliação das possibilidades de causas e gerou um diagnóstico prévio. Ele propôs, dentro do sistema, que a possibilidade dela ter ingerido comida, dela estar com alguma doença, era X% em cada etapa. Né? E como é que o software conseguiu garantir isso? Através desse teste que foi feito baseado em dados que foram levantados, alimentados na base de dados e foram verificados. Né? Então essa etapa aí é bem interessante e além da verificação e validação, eu tenho uma etapa que é a avaliação do próprio protótipo pelo próprio especialista. Né? Os usuários eles vão avaliar o projeto baseado em fatores humanos, né? As pessoas vão avaliar o projeto e eles vão verificar se esse sistema ele tem as instruções, o conhecimento que um especialista tem. Eles vão verificar aspectos de facilidade, da capacidade de gerar resultado. Eles vão verificar o tempo de resposta. Eles vão verificar se a apresentação dessas conclusões que o sistema faz, eles são verdadeiras ou falsas, né, os chamados falsos positivos que a gente fala na área de software. Eles têm a capacidade de remodelar o sistema, reiniciar, melhorar. Ou seja, eles vão ter uma grande, na avaliação, o usuário em si que tem conhecimento, ele vai ter um certo importância no desenvolver, porque ele vai conseguir saber os graus de incertezas, as habilidades que o software tem e quais são as falhas que esse software tem. Por fim, nós chegamos na última etapa do sistema, que é a etapa de implementação e manutenção, que é uma etapa que está muito ligada com você dar manutenção no software. Né? Deixa eu voltar aqui para o meu play. Opa! Chega até o final aqui logo. Então, essa etapa de implementação e manutenção, você vai normalmente treinar os usuários para a utilização do sistema. Né? É importante que nós chamamos de documentação, garantir uma boa documentação, que é exatamente fazer com que o software ele possa ser redesenvolvido por outras equipes, ou que o conhecimento que está ali, que a gente chama variáveis, né, das ferramentas, eles não sejam perdidos. E o processo de atribuição de quem vai usar o sistema, né? O que nós chamamos de permissionamento. Quem tem permissão para fazer o que no software, quem tem a permissão de manter o sistema, quem tem a permissão de organizar todo o sistema. Então, nessa sexta etapa, está muito relacionado com treinar os usuários sobre como usar o sistema, né? Proporcionar uma boa documentação sobre o software, atribuir quais são as pessoas ou grupos que vão conseguir manter esse sistema. Normalmente, existe uma equipe de manutenção para o software. Essa equipe de manutenção ela vai garantir que o software ele não deixe de crescer, né? Novos problemas vão surgir e um especialista vai ter que tratar isso como uma base de conhecimento. Então é isso daí, pessoal. Essas são as etapas de uma modelagem de um sistema especialista, muito superficialmente. Então aí você tem, dentro de todo esse esboço, diversas metodologias de uma área que a gente chama de engenharia de software, para poder tratar isso, desde ferramentas para modelagem, ferramentas para que nós chamamos de entidades e casos de uso, que são as pessoas que vão estar usando o sistema, até o próprio desenvolvimento. Muito parecido com o método de administração que nós chamamos de PDCA, também é aplicado em software, né? Você planeja, você faz, você controla, você executa e você volta de novo. Isso vai acontecer muito no desenvolvimento. No decorrer do desenvolvimento, no meio do processo, você vai ver que uma daquelas etapas ali, ela não estava tão bem funcionando. E aí você vai fazer o que nós chamamos de pivot, né? Pivotar. Você vai voltar para uma outra etapa e aí pode ser que esse mapa conceitual aqui, ele mude de acordo com a necessidade do software. Eu tinha 15 minutos para poder falar, né? Foi o tempo que a gente planejou, então acho que está no prazo aí. Espero que não tenha sido muito rápido, que vocês tenham entendido, né? Espero que vocês gostem aí do restante do trabalho. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí, um abraço.